Oh, glória, que noite gloriosa é essa, queridos, onde nós podemos todos juntos adorar um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que não está naquele túmulo, Ele ressuscitou. E o Espírito do Cristo vivo habita dentro de mim e de você. Aleluia. Que coisa gloriosa é isso. Isso deve encher o nosso coração de ousadia, isso deve nos encher de intrepidez, porque o Espírito do Cristo habita em nós. Onde Cristo chegava, os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas, milagres aconteciam, porque Cristo estava ali. É o mesmo Cristo que habita dentro de mim e de você. Pensa que coisa gloriosa. Livro de Abacuque, talvez você demore um pouquinho para achar, mas você vai encontrá-lo. Ele está aí na sua Bíblia, um pouquinho atrás de Jeremias, 2 livros atrás. E antes de nós lermos Abacuque, eu quero colocar você um pouco a par do contexto aqui da vida do profeta Abacuque, em que momento da história ele estava vivendo. Mas enquanto você procurar no seu índice, não é pecado, querido. Amém? Está aí na sua Bíblia, fique tranquilo. Ah, mas é pecado procurar no índice. Não, não é não. Ele já existe para você procurar. Então, fique tranquilo. Se você não tem muita facilidade de encontrar, vá para o índice, vai ser uma bênção. Mas a palavra Abacuque, o nome Abacuque, quantos sabem que os nomes do Antigo Testamento, todos eles traziam sentido, traziam uma definição, assim como hoje também dentro da nossa realidade. Para quem não sabia, o meu nome significa selvagem. Silvio significa selvagem. Pense em nomes, né? Cabeludo. Eu não sou muito selvagem não, né, amor? Não, né? Diz que eu não sou, por favor. Mas a palavra Abacuque, ela também tem um significado, gente. E a palavra Abacuque significa abraçado e fortalecido por Deus. Olha que coisa gloriosa. Abraçado e fortalecido por Deus. Eu creio que nessa noite, por meio desse livro, que nós vamos discorrer um pouquinho sobre ele, o Senhor vai alcançar você, Ele vai aconchegar você, Ele vai fortalecer você, Ele vai tirar você dessa situação e colocar você na realidade que Ele idealizou para você. Amém? Agora, é interessante que Abacuque viveu num dos períodos mais críticos de Judá. É interessante que ele viveu em meio a uma crise moral e uma crise legal. Não havia moralidade naquele momento, nesse momento da história. E da mesma forma, as leis eram esquecidas, ou seja, o quadro aqui era de desordem e depravação moral. Pense numa situação crítica. Era um quadro de desordem e de depravação moral. E dentro dessa situação, Abacuque estava envolvido aqui. Não, na verdade, envolvido, mas ele estava vivendo no meio desse contexto. Era um contexto onde o povo de Deus havia se esquecido de Deus. Eu não estou falando daqueles que não conheciam a Deus, estou falando do povo de Deus. O povo de Deus havia se esquecido de Deus e também havia deixado de obedecer os princípios da palavra de Deus. Isso me mostra o porquê que o caos estava operando, porquê que a desordem, a depravação estava operando naquele lugar. Resultado de não praticar a palavra, resultado de se esquecer de Deus, resultado de não obedecer os princípios da palavra de Deus, algo muito ruim se estabeleceu. Agora, além disso, Judá ainda estava sob constante ameaça de invasão, ou seja, toda a região ao redor de Judá estava em guerra. Pensa numa situação difícil, uma crise moral, uma crise legal, o quadro era de depravação total, de desordem total. Estou falando dentro do contexto de Judá. Mas à volta, todas as regiões ao redor de Judá estavam em guerra, ou seja, estava ali uma ameaça de invasão constante àquele território onde o profeta Abacuque estava. Dentro desse contexto, a pressão que o profeta estava vivendo era algo tão intenso e tão grande que ele não conseguia nem ver e nem pensar além do problema que ele estava vivendo. Eu quero que você entenda que ele estava inserido dentro de um contexto de depravação moral, de depravação legal, onde Deus havia se esquecido, as pessoas esqueceram de Deus, as pessoas que temiam a Deus esqueceram de Deus, esqueceram da palavra, e o profeta estava dentro desse contexto agora, todo crítico, mas também com a ameaça de uma invasão externa, e isso representou uma pressão para ele, e a pressão fez com que ele olhasse para o problema. A pressão fez com que ele não conseguisse pensar em mais nada e não conseguisse ver mais nada além
do que o problema. Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes isso aconteceu comigo também. Eu estava tão envolvido numa situação ou outra, que eu não conseguia ver além daquele problema. Eu não conseguia ver além das circunstâncias. Eu não conseguia enxergar que depois daquele problema estava a solução tão próxima de mim. Só eu passei por isso, ou você também já passou por isso? De estar mergulhado num contexto de um problema. Agora, é interessante, queridos, que mesmo em meio a tanta pressão, havia no coração de Abacuque, nele havia um senso de justiça, não um senso de justiça própria, mas um senso de justiça que não o deixava se conformar com aquela situação, ou seja, havia um inconformismo dentro dele. Há um inconformismo que é legal, há um inconformismo que nos abençoa, há um inconformismo que é bênção para as nossas vidas. Quando eu e você não nos conformamos com aquela situação tão crítica, tão difícil, tão desastrosa ao nosso redor, que está tentando muitas vezes nos puxar para isso, esse inconformismo é algo bom. Está comigo? Era esse senso de justiça, de inconformismo, que operava aqui na vida do profeta. Agora foi exatamente isso que levou ele a tomar a atitude correta e apresentar as suas questões diretamente a Deus. Nós já vamos ler aqui um pouco do livro, vamos ler alguns trechos, eu estou colocando você dentro do contexto, mas foi esse inconformismo que levou o profeta a apresentar as suas questões àquele que tudo pode. É interessante que ele não procurou nenhuma pessoa, ele não procurou um outro profeta mais poderoso que ele não procurou alguém que tivesse uma autoridade, vamos dizer assim, natural, não. Ele apresentou aquelas questões diretamente ao Deus que tudo pode, por causa de um inconformismo. Agora, é interessante, queridos, que dentro dessa questão toda atrapalhada, o profeta ele não ficou se lamuriando, não. Ele não ficou procurando pessoas na expectativa de que a solução pudesse vir delas. Ele foi para a fonte. Ele foi para o canal certo, ele foi para a pessoa certa. Isso me ensina algumas coisas. Que diante de um problema ou outro que se apresenta, e muitas vezes nós temos como nossa primeira fonte de recurso, pessoas, ou finanças, ou seja lá o que for, e quando se esgota tudo isso, nós vamos para Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu confesso que isso já aconteceu comigo. Diante de um problema, a última solução que eu busquei foi Deus. Mas não acredito, o pastor fez isso. Eu já fiz isso outrora, em outro tempo, até que eu aprendi. Eu dei tanta cabeçada que eu aprendi. Mas é por isso que hoje eu estou pronto para poder ensinar você também. Então, isso aconteceu com Abacuque, né? Ele de fato buscou na pessoa certa. Agora, o livro de Abacuque é o livro do Velho Testamento que mais se assemelha à proposta do Novo Testamento. Por que isso? Porque o livro de Abacuque são apenas 3 capítulos, e eles mostram a trajetória, ou a jornada espiritual de Abacuque. Quando nós olhamos para a proposta do Novo Testamento, nós descobrimos que existe uma proposta de uma jornada espiritual, onde nós saímos da morte espiritual para a vida espiritual, passamos pelo crescimento espiritual, até chegarmos a sermos glorificados e estarmos com o Senhor. Essa é a proposta hoje para nós. Mas quando nós olhamos para o Velho Testamento, o livro de Abacuque é o livro que mais apresenta a proposta do Novo Testamento. E é interessante que ele apresenta justamente esse relato, o relato de uma jornada espiritual, onde o profeta, ele sai da dúvida e do lamento para uma posição de fé e vitória. Eu quero que você atente para isso. Ele apresenta essa jornada espiritual, onde o profeta sai da dúvida, ele sai do lamento para uma posição de fé e uma posição de vitória. Nessa noite eu creio que o Senhor vai tratar coisas conosco, nos tirar dessa posição muitas vezes de dúvida, aonde a dúvida está, a fé não opera. Ah, mas eu sou da fé, mas você tem dúvida, você pode ter muita fé, nada vai acontecer. Na verdade, é impossível ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Então, nós encontramos aqui justamente um homem, ainda no Velho Testamento, que ele passou por essa trajetória, ele saiu da dúvida, ele saiu do lamento, e ele assumiu uma posição de fé, e porque ele assumiu uma posição de fé, ele foi colocado em uma condição de vitória. Amém? Acompanha comigo então a partir do versículo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 1.
Olha o que diz aí. O oráculo que o profeta Abacuque viu. Em outra versão diz o peso que o profeta Abacuque viu. O profeta era um vidente. No Velho Testamento, profetas eram chamados de videntes. Era assim que eles eram chamados, né, em algumas situações. Um profeta vê coisas que normalmente um pastor não vê. Um profeta consegue ver coisas que muitas vezes uma ovelha não consegue ver. Ele tem uma sensibilidade espiritual mais aguçada para perceber coisas no espírito. E o profeta estava inserido no meio desse contexto todo, e ele consegue ver, não somente naturalmente o que estava acontecendo, mas de forma espiritual todo o que estava acontecendo. E então o versículo 2 diz o seguinte, olha o que diz aí. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Pensa num questionamento do profeta ao Senhor. Ele está falando com Deus, ele não está falando com outro profeta, ele não está falando com outra pessoa, ele está falando com o Senhor, mas ele faz de fato alguns questionamentos aqui. E logo na sequência, no versículo seguinte, nós percebemos que o Senhor ele dá uma resposta ao profeta que seria suficiente para ele dar uma carreira e um grito de vitória. Uma carreira e um grito de vitória, uma linguagem bem do verbo da vida mesmo. Quando você fica feliz, você dá uma carreira e você dá um glória. É ou não é verdade? Quando você descobre que é aquilo que parecia tão grande, na verdade é tão pequeno, porque o teu Deus é muito maior do que isso, o que você faz? Você dá um grito de vitória, você dá uma carreira para celebrar o Senhor. Amém? Então, a resposta que Deus dá era suficiente para que o profeta, de fato, tivesse essa postura. Olha o que diz aí. Pensa comigo. Versículo 1 ao 4, ele começa a fazer alguns questionamentos ao Senhor. Por que isso? Por que aquilo? Por que essa situação? Por que razão eu estou vendo tanta opressão e iniquidade? Versículo 5 diz o seguinte, é Deus falando aqui. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando for contada. Aleluia. Uma resposta do Senhor era suficiente para que Abacuque ensacolasse todas as suas perguntas e questionamentos e celebrasse a partir daquilo que Deus falou. O Senhor é claro, diz, ei rapaz, vede entre as nações e olha, fique maravilhado e admirado, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal, que vós não acreditareis, quando for contado. Ei, Deus está pronto para fazer coisas gloriosas nessa noite. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas podem não acreditar, mas a partir do que vai ser falado hoje, pelo menos você precisa acreditar. Amém? Amém? Eu consigo perceber cheiro de milagre no ar. Eu percebo o cheiro de milagre. Sabe o que ele... Eu me lembro, quando eu morava numa cidade de Passo Fundo, eu era criança pequena, lá em Barbacena. E eu me lembro que eu brincava nos campinhos de futebol. Né? Quem lembra disso? Eu jogava bolita. Aí passava, às vezes, no verão, 60 dias sem chuva. Chuva forte mesmo. Eu me lembro que, quando eu era criança, e eu estava lá brincando naqueles campinhos, passava 60 dias sem chover. E aí, eu me lembro que a poeira daquele campo ficava assim, uns 3 dedos de poeira. Você caminhava, levantava uma povadeira assim. Né? Mas, de repente, o tempo se armava e ficava meio escuro para dar chuva. E aí soprava um vento e eu percebia o cheiro da chuva de longe. Oh, meu Deus! Eu não via chuva, eu não estava vendo nada, mas eu estava sentindo o cheiro e a gente começava a se alegrar porque a gente ia tomar banho de chuva. Quem já tomou banho de chuva aqui? A gente começava a se alegrar e quer ver menino feliz, menino se lameando no lodo, tomando banho de chuva, é bom demais. Se você nunca fez isso, devia fazer. Não é? Deixar os filhos fazer, e você também faz. Não é pecado você brincar
com essas coisas do tempo de infância, não. Esses dias eu andei de carrinho de rolimã. Oh, coisa boa. Né? E eu me lembro que a gente fazia uma festa, porque os céus estavam negros, e nós sentimos o cheiro de chuva, mesmo que nós não víamos nada, nós não estávamos molhados com a chuva, mas a gente se alegrava. O que eu estou querendo dizer, queridos? Que é chegado o tempo onde primeiro nós precisamos perceber os milagres no Espírito. Amém. Por que não acontece? Porque você não percebe. Por que milagre não acontece? Porque estamos alheios, porque estamos dispersos, porque estamos pensando nas coisas corriqueiras do dia a dia, e estamos esquecendo que o milagre acontece primeiro aqui. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você recebe aqui e se manifesta aqui. Eis que é chegado os dias, diz o Senhor, que farei coisas tão grandiosas, mas tão grandiosas, que não acreditareis. Oh, meu Deus. Mas sabe, queridos, você está preparado para isso? Sabe quando você vai estar preparado para o milagre? É quando o milagre não corromper você. Ah, eu quero tanto o meu carro zero. É um milagre. Ele só vai receber quando ele não corromper você. Falava hoje com o irmão, feliz, meio questionando que milagre que Deus operou na vida dele. Cara, você está pronto, é por isso que Deus te deu. Quando essas coisas não roubam o nosso coração, estamos prontos. Amém? Fique pronto. Fique pronto para o milagre. Amém? Fique preparado para o milagre. Pai, eu estou pronto, pode mandar. Aleluia. Aleluia. Mas é interessante, queridos, que o profeta aqui, ele estava tão envolvido com o problema que ele continua fazendo algumas perguntas. Muitas vezes nós somos assim também. Deus dá a resposta, mas nós continuamos envolvidos com o problema. E aí continuamos questionando algumas coisas. Normalmente, é isso que acontece com alguém que está mergulhado no problema. Essa pessoa ela não consegue ver mais nada além do problema e ainda vira um questionador. Leva uma vida de questionamento. Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você não ouviu. Se tivesse ouvido, pronto, acabava os questionamentos. A resposta não veio antes? Deus não disse, rapaz, fique tranquilo. Você vai ficar maravilhado, extasiado com a grandiosidade que eu vou fazer nestes dias. Sabe, queridos, é interessante que ele continua fazendo ainda alguns questionamentos. Eu quero que você vá comigo para o versículo 12. Acompanhe aí comigo. Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Diz o seguinte: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? É uma pergunta, é uma verdade. Mas é uma pergunta com tom de afirmativa, porque logo na sequência ele diz, nós não morreremos. Perceba que o profeta aqui, queridos, ele está perguntando algo que ele já tem certeza. Não és tu, meu Deus? Não és tu o Deus eterno, o Deus que é santo, o meu Deus? Ei, pode vir o que vier, não vamos morrer. Amém. Diga, pode vir o que vier, eu não vou perecer. Ele continua e diz, ó Senhor, para juízo puseste este povo, e tu, ó rocha, estabeleceste para correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade, por quê? Olha outro porquê aqui. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? É interessante que ele faz alguns questionamentos, Deus dá a resposta. Agora, o segundo questionamento já vem permeado por fé. Ele diz, ei, por que isso? Não, mas tu és meu Deus, nós não vamos morrer. Alguma coisa já aconteceu aqui. E é interessante que Abacuque deixa claro que perguntar por que para Deus, diante de uma adversidade, não é pecado, queridos. Você sabia disso? Eu não sei quantas vezes você perguntou para Deus, por que, Senhor? Porque eu posso afirmar que isso não é pecado.
porque se fosse ele seria corrigido porque ele perguntou. Ele não foi corrigido. Isso me prova que não é pecado. Isso me prova que quando eu pergunto algo para Deus diante de uma adversidade, ou os meus porquê que eu faço para Deus, isso não é pecado. Agora, eu quero que você entenda algo. Se ele perguntou, é porque ele acreditava que Deus tinha resposta para o seu problema. Ele só perguntou, ele não perguntou para o fulano, ele não perguntou para o Beltrano, ele não perguntou para outro profeta, ele perguntou para Deus. E ele só perguntou para Deus porque ele acreditava que Deus tinha resposta para o seu problema. Agora, é interessante que as perguntas que ele fazia demonstram presença de fé, não a falta de fé. As perguntas que ele fazia demonstram que havia fé envolvida. O fato que ele fez algumas perguntas, depois ele lembra, não, tu és o meu Deus, tu és o Deus eterno, tu és o meu Deus, então não morreremos. Você consegue perceber fé aqui? Amém? Agora, basicamente, os dois maiores questionamentos do profeta, ele fez várias perguntas, mas eu estou aqui tentando resumir para você entender comigo. Basicamente, os dois maiores questionamentos do profeta são os seguintes: por que a iniquidade fica sem punição? Essa foi a maior pergunta que ele fez. Por que a iniquidade fica sem punição? Eu não sei quantas vezes você já fez esse questionamento para Deus. Por que, Senhor? Tanta barbaridade está acontecendo, tantas coisas erradas estão acontecendo, parece que ninguém é punido com isso. Muitas vezes, pessoas de Deus agindo de forma arbitrária. E nós nos questionamos, por que, Senhor? Por que nada acontece? Por que é, Senhor, que eles ficam sem punição? É interessante que a resposta de Deus, lá do versículo 5 a 11, diz o seguinte, para essa pergunta, eu vou só aqui resumir para você. A pergunta é, por que a iniquidade fica sem punição? A resposta de Deus foi, haverá castigo no tempo certo. Essa foi a resposta de Deus. Ele fez uma pergunta, Senhor, por que não há punição para esse povo? E Deus diz, haverá castigo no tempo certo. A segunda pergunta, mais importante aqui, que ele faz, é como Deus usa o ímpio para castigar o justo? Ele fez uma pergunta para Deus, Senhor, por que o ímpio é usado para castigar o justo? A resposta de Deus está no capítulo 2, de 2 a 20, que é a seguinte, o ímpio será castigado e a fé será recompensada. O ímpio será castigado e a fé será recompensada. Sabe de uma coisa? Uma vida de fé traz recompensa. Uma vida de perseverança traz galardão. Amém? Então não fique questionando por quê. Por que não é no tempo que você quer? Porque a resposta de Deus é que haverá castigo no tempo certo. Diga no tempo certo. Sabe, queridos, na verdade, desde o início, o profeta ele faz várias perguntas. Mas Deus, com apenas uma resposta, ele responde a todas as perguntas. Todas as perguntas são respondidas apenas com uma resposta. Sabe qual foi a resposta que Deus deu? O justo viverá pela... É mais ou menos a resposta que Deus deu para Paulo. Paulo estava no meio de uma perseguição. Ele ora por 3 vezes. E o Senhor fala com Paulo, diz, Paulo, a minha graça te basta. Mas, Senhor, tu não estás vendo? A minha graça te basta. Mas olha a situação, Senhor. A minha graça te basta. Com Abacuque, a resposta foi, Abacuque, o justo, por sua fé, viverá. Uma resposta foi suficiente para responder todas as perguntas do profeta. Agora, é interessante, queridos, que essa verdade que o justo vive pela fé é uma verdade tão poderosa, mas tão poderosa que ela é citada por mais 3 vezes na Bíblia. Na verdade são 4 vezes, esta é a primeira vez em Abacuque, depois mais 3 vezes no Novo Testamento essa verdade é citada. E eu quero dizer algo para você, quando uma verdade bíblica é repetida é porque é algo extremamente importante. É porque é algo que você precisa considerar mais. Quando há uma repetição, é porque é algo que você precisa parar, precisa analisar e precisa pegar aquilo. Amém? Agora, é interessante que ainda assim, nós percebemos que o profeta, ele continua seu lamento até o final do capítulo 1. Ele continua se lamentando. Agora, deixe-me dizer algo para você. O capítulo 1 de Abacuque, ele poderia ser chamado o capítulo do lamento.
o capítulo do lamento. Muitas vezes, queridos, na igreja, se fala muito contra a murmuração, não se fala? Eu não sei quantas vezes você já ouviu uma pregação, uma ministração contra a murmuração, falando contra a murmuração, e isso é de Deus. Falar contra a murmuração é de Deus. Mas é interessante que praticamente quase não se fala absolutamente nada a respeito de lamento na igreja. Você já ouviu uma ministração falando de lamento? Alguém já ouviu? Estamos aqui em quase 200 pessoas e praticamente nunca ninguém ouviu uma ministração acerca desse assunto, falando a respeito do lamento. Mas ouvimos muitas vezes falando acerca da murmuração, ou seja, contra a murmuração. É interessante que parece a mesma coisa, lamento e murmuração, não parece? Mas não é. Lamento é uma coisa, murmuração é outra. Agora, normalmente, o lamento acontece entre você e Deus. O profeta estava falando com quem, gente? Deus. Com Deus. Ele estava se lamentando com Deus. Normalmente, o lamento acontece entre nós e Deus. Enquanto a murmuração, normalmente, acontece entre nós e outros. Você consegue perceber a diferença? Normalmente, o lamento é entre nós e Deus. Não há pessoas envolvidas. Mas, normalmente, a murmuração é entre eu e mais alguém que está emprestando os ouvidos para ouvir aquela murmuração. Existe uma diferença. Lamento é uma coisa, murmuração é outra. Eu poderia dizer que lamento é uma expressão de um sentimento de dor. Lamento, em alguns casos, é até mesmo necessário. Sabe por quê? Para que haja alívio sobre aquela situação que a pessoa está passando. Eu posso citar um exemplo que aconteceu hoje pela manhã. Eu, pastor Luciano, Geninho, estávamos num velório. E ali havia... Ele não está aí hoje não, né? Não, o Geninho está, mas... Não, né? Fomos no velório. Né? Eu, pastor Luciano e Geninho, fomos lá. E lá estava aquele filho, lamentando a perda da sua mãe. Ele estava pecando? Mas se ele estivesse murmurando, ele estaria pecando? Você consegue perceber a diferença? Lamento é algo necessário muitas vezes. Porque o lamento vai trazer alívio. Naquele momento ali, queridos, não era momento de Deus chegar lá e dizer: rapaz, você é mais do que vencedor, você pode tudo naquele que te fortalece. Esse era o momento de eu falar isso? O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? É que quando a recuperação na vida desse moço começar, então esse é o momento de trazer uma palavra de vitória. Ali não era o momento, ali era o momento de ele lamentar-se com Deus, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, era necessário ele viver aquele momento. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, não é verdade? Se a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, isso me mostra que a palavra certa no momento errado não ajuda, mas prejudica. Se eu falasse para ele: rapaz, você pode todas as coisas porque ele te fortalece, eu estaria falando a coisa certa ou errada? Mas no momento errado. E a palavra certa no momento errado não abençoa. Por mais que seja a palavra certa, ela vai causar um dano. Então, queridos, aqui fica muito claro que lamentar sem blasfemar não é pecado. Está comigo? Lamentar sem blasfemar não é pecado. Pode parecer estranho isso que eu estou falando, mas se lamento fosse pecado, não teria um livro todo chamado Lamentações. É ou não é verdade? Sim. Lamentações de... É um livro todo de lamento. Lamento é uma coisa, murmuração é outra. Mas não só Jeremias. Nós encontramos no livro de Salmos várias situações onde Davi está se lamentando. Encontramos ali vários trechos da Bíblia onde há um lamento da parte de um ou de outro. Então não é verdade? Agora, veja bem, queridos. Alguém já disse que lamento são orações de fé em tempos de angústia. Lamentos são orações de fé em tempos de angústia. Eu não sei se você sabe, mas normalmente quando um compositor de uma música ele compõe, a maioria deles compõe algo que eles estão vivendo. É ou não é verdade? Eles pegam aquele momento que eles estão vivendo, eles transformam aquilo em música, e aquela música expressa o que está no coração deles. Muitas vezes, nós somos exatamente assim.
Nesse momento de angústia e de dor, quando nós estamos nos lamentando, nós estamos apenas, expressando em forma de oração, ou seja, orando a palavra, ou orando em fé, mas dentro de um momento específico, dentro de um momento de angústia, dentro de um momento de dor. E Deus é um Deus amoroso, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos compreende, é um Deus que olha para nós, conhece as nossas limitações, é um Deus que nos criou. Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. É ou não é verdade? Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Agora, algo que é muito importante aqui é perceber que o profeta, ele não permaneceu no lamento, ele passou pelo lamento. Diga, passou. O grande equívoco, o grande erro é que muitos, eles permanecem no lamento até que o lamento se torne murmuração. E aí é que é o grande problema. Lamento não é pecado e murmuração é. O profeta, ele passou por essa fase de dor, essa fase de angústia, essa fase de peso, de opressão que ele estava vivendo, mas ele não permaneceu no lamento, ele tomou uma posição. E nós encontramos isso, queridos, logo no capítulo seguinte. Eu falei que o capítulo 1 poderia ser chamado o capítulo do lamento. Mas, quantos sabem que depois do capítulo 1 veio o capítulo 2? E o capítulo 2 poderia ser chamado de o capítulo do posicionamento. Capítulo 1 do lamento, capítulo 2 do posicionamento. Amém? Então ele não ficou aqui, ele não ficou no lamento. Acompanha comigo. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Olha o que o profeta diz. É o profeta falando aqui. Sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Você consegue perceber que ele tomou uma posição aqui? Ei, eu me lamentei, o Senhor falou comigo, eu fiz muitos questionamentos, mas eu preciso sair disso. Porque se eu permanecer no lamento, é uma linha muito fina, é uma linha muito tênue, é uma beira que pode me levar para murmuração. Eu não posso permanecer aqui. Então ele toma uma posição e ele diz, sobre a minha torre de vigia eu vou me colocar. Ele tomou um posicionamento. E ele diz, sobre a fortaleza eu vou me apresentar e vigiarei. Estarei atento para ver o que ele vai me dizer e o que eu vou responder para ele. Você está pronto para ouvir o que Deus tem para falar para você? Amém. Quantos estão prontos para ouvir o que Deus tem para falar para você? Amém. Agora a minha pergunta é, quantos estão prontos para responder quando Deus perguntar? Porque ele está dizendo aqui, eu me colocarei sobre a torre de vigia, eu vou me apresentar para ver o que ele vai me dizer. Mas não para aí, e diz, e o que eu responderei. Sabe de uma coisa? Deus quer que você responda para ele algumas perguntas. Você está pronto para responder as perguntas de Deus? Amém? Sabe, queridos, é interessante que somente após o posicionamento do profeta é que Deus encontra nele um coração pronto para ouvir e receber instruções. Até o momento, o coração do profeta não estava pronto. Não estava pronto para receber instruções, não estava pronto para receber direções, mas depois que ele se posiciona, tudo muda. O que isso me mostra é que um coração atribulado fica insensível para ouvir a Deus. Um coração atribulado, um coração ansioso, um coração preocupado, é um coração insensível. É um coração que não ouve a Deus. É um coração que não está preparado para ouvir o que Deus tem para falar. Por quê? Porque a ansiedade está blindando aquele coração. A preocupação está blindando aquele coração. Ou seja, um coração atribulado é um coração insensível a Deus. Porque eu posso provar isso? Porque Salmo 46, 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe quando é que nós descobrimos quem Deus é? Quando nós nos aquietamos. Aleluia. Nós só podemos descobrir, ou na verdade só descobriremos a grandiosidade do Deus que habita em nós, quando nós nos aquietamos. Por quê? Porque as nossas emoções, elas se aquietam. Os pensamentos, eles se aquietam, e então eu posso contemplar a grandiosidade do Deus que eu sirvo, do Deus que habita em mim.
aquietai-vos e você vai saber quem eu sou. Um coração atribulado é um coração insensível. Eu vou repetir isso para você. Tem pessoas que precisam ouvir. Eu vou dizer para você, eu resisti muito para pregar essa palavra. Hoje é um culto de missões. Eu questionei, Senhor, é um culto de missões. Eu quero pregar sobre chamado. Mas eu sirvo a Deus. Amém. E eu preciso obedecer. Amém. O que eu quero dizer para você é que tem corações atribulados aqui nessa noite. Preocupados. Corações que estão, angustiados. E você não tem conseguido ouvir a Deus. E o convite de Deus para você nessa noite. Aquiete-se, eu vou me revelar para você. Amém. Aquiete-se. E você vai descobrir quem eu sou na sua vida. Mas como eu posso me aquietar? Simples. 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem a ele as vossas petições com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quietude chega. E quietude chega, a revelação de quem Deus é chega junto. Aleluia. Amém? Dentro dessa realidade, olha o que acontece aqui. Versículo 2. Acompanha comigo. Ele tomou um posicionamento. Saímos do capítulo do lamento para o capítulo do posicionamento. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Ei, Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Amém? Aleluia. E diz, ei, ainda que demore. Está demorado? Está demorado? Espera, porque certamente virá e não tardará. Sabe de uma coisa? Quando eu era mais novo, a minha mãe dizia: Silvio, Deus tarda, mas não falha. Quem já ouviu isso? Deus não tarda e nem falha. Ele sabe exatamente o momento que você está pronto. Assim como Abacuque não estava pronto e Deus teve que aguardar um pouco. Se eu falar agora, ele não vai me ouvir. Se eu falar qualquer coisa agora, ele não vai atentar. Então, aguenta aí. Deixa ele aquietar as emoções. Deixa ele apaziguar seu coração. Deixa ele subir para um lugar, tomar uma postura de alguém que quer me ouvir, que está pronto para responder, porque eu também vou perguntar. Amém? Amém. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. E depois o verso 4 diz, é o Senhor falando: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Está falando do soberbo. Mas depois ele diz, mas o justo. Quantos justos temos aqui? Amém. Mas o justo pela sua fé viverá. Diga, eu sou justo. Eu sou justo. E pela minha fé eu vivo. Pela minha fé eu vivo. Eu não sei quantas vezes você levantou a sua mão quando alguém perguntou na igreja quantos pecadores temos aqui, mas deixa eu me dizer uma coisa para você, querido. Jesus já pagou o preço do seu pecado. Se você falar que é pecador, dizer Jesus, você não fez o que tinha que ser feito. Você está comigo? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É interessante que essa palavra viverá aqui é a palavra hebraica shayá. E olha que definição gloriosa, gente. Eu quase corri no meu quarto lá quando eu estava estudando isso. A palavra aqui, viverá, significa levar uma vida animada, uma vida de alegria, uma vida de saúde, uma vida abundante. Sabe o que esse versículo está dizendo? Mas o justo viverá uma vida animada pela fé. O justo viverá uma vida de alegria pela fé. O justo, pela fé, terá uma vida de saúde. O justo, pela fé, viverá abundantemente. É aquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e vida em... Aí eu pergunto para você, todo crente leva uma vida abundante? É porque nem todo crente anda em fé.
Por quê? Porque a vida abundante, ela só pode ser vivida pela fé. E uma vida abundante significa uma vida acima da média. A média está lá embaixo, mas nós andamos aqui, acima da média. Amém? Por quê? Porque somos da fé. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra viverá aqui, ou a palavra hebraica shayá, traz uma ideia de resultado de uma vida de fé. Ou seja, uma vida animada é resultado de uma vida de fé. Uma vida de alegria é resultado de uma vida de fé. Uma vida com saúde é resultado de uma vida de fé. Uma vida abundante é resultado de uma vida de fé. Sabe o que isso significa? Que essas coisas você não compra na farmácia, no supermercado. Não adianta ir no Andreasa, não tem lá. Essas coisas só podem ser vividas pela fé. Sabe, queridos, a partir desse entendimento, o profeta ele tira o foco dos problemas e coloca em Deus. A partir desse momento que Deus fala com ele, rapaz, escreve a visão. Deus fala tudo e conclui dizendo, dentro de tudo isso, para fechar, prego batido, ponta virada, o justo viverá pela fé. Com esse entendimento, a partir desse entendimento, o profeta ele tira o foco dos problemas. Lembra que enquanto ele olhava para o problema, ele não conseguia ver mais nada além do problema. É ou não é verdade? O problema se tornou um gigante e Deus se tornou uma miniatura. Essa é a realidade de muitos crentes. O problema se tornou o maior e Deus se tornou o menor. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o maior habita em nós. Amém? O maior habita em nós. O que Deus fez? Deus ampliou a visão do profeta, trazendo essa realidade. Rapaz, você pode viver plenamente pela fé, independente da situação, independente da circunstância, independente da adversidade, uma vida de fé vai te levar a ter uma vida de vitória. Amém? Olha o resultado que aconteceu. Ele mudou a sua mente. Fato é que no versículo 14 diz o seguinte, acompanha comigo. Agora é o profeta falando, diz o seguinte: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem. Ele não mudou a visão dele? Questionamentos, lamentos, agora algo aconteceu. Ele já começa a declarar algo novo, algo aconteceu dentro dele, e ele declara, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, olha no versículo 20, diz o seguinte, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Talvez você pense, não, mas Deus está lá no seu alto e sublime trono. Portanto, cale-se diante dele a terra. É verdade, Deus está no seu alto e sublime trono. Mas sabe o que a Bíblia também diz? Que o mesmo Deus que está no seu alto e sublime trono decidiu habitar dentro de mim e de você. Amém? A Bíblia diz que eu e você somos diga templo. Templo do Espírito Santo. Agora, vamos ler de novo o versículo. Mas o Senhor está no seu santo. Você conseguiu entender o que eu falei aqui? Quantos templos do Espírito Santo temos aqui? Deus está no alto sublime trono? Tá. Mas Ele também está no seu santo. Quem é o templo? Diga, eu. Agora, olha a sequência. Tem algum professor de português aqui? Não. Se eu estiver errado, me corrijo. Mas ponto e vírgula significa, você está falando de um assunto relacionado ao assunto anterior. É isso? É isso aí. Aqui está dizendo, olha a visão do profeta, ampliou a visão dele. E ele diz, mas o Senhor está no seu santo templo. É claro, nessa época, Deus não habitava dentro dele. Na nossa dispensação, Deus habita dentro de nós.
Ele estava tendo um vislumbre. Mas o Senhor está no seu santo templo. Ponto e vírgula. Um outro assunto dentro do assunto anterior, ligado ao assunto anterior. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia! Sabe o que isso significa? Vai chegar a circunstância para você. João, quero ver você sair dessa situação. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Cale-se diante dele. Doença vai bater. Ei, doença! Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Fraqueza, cale-se diante dele. Miséria, cale-se diante dele. Nós cantamos aqui, Emanuel. Emanuel significa Deus dentro do homem. Eu quase dei uma carreira quando li isso. Mas o Senhor está no seu pecador templo. Diga santo templo. Sabe por quê? Um Deus que é santo não habita no pecado. Então quando você diz, eu sou pecador, então você está dizendo que Deus não habita em você. Cuidado. Santidade e pecado não combinam. Por isso que o sangue de Jesus nos santificou, para que pudéssemos ser casa de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a ajudará desde o romper da manhã. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, Abacuque era um remanescente da fé em meio a um povo incrédulo. Quando eu olho para Abacuque, eu descubro isso. Ele era, sim, um remanescente da fé. Havia incredulidade. O povo havia se esquecido de Deus. Mas ele não, porque no meio do problema, a quem ele recorreu? A Deus. Se ele recorreu a Deus, é porque ele era, sim, um homem de fé em meio a um povo incrédulo. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus, nesses últimos dias, está procurando, no meio da igreja, homens e mulheres de fé. Quantos estão disponíveis para andar em fé aqui? Da onde ele está tirando isso? Da Bíblia. Estou tirando da Bíblia. Lucas 18:8 diz, acaso quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu não sei quanto a você, mas aqui ele vai achar. Eu não sei quanto a você, mas em mim ele vai achar fé. E eu quero incentivar você a junto comigo andar em fé. Amém. Um depósito de fé. Se você for um depósito da palavra, você vai ser um depósito de fé. Se você ficar caçando Pokémon, talvez não. Não se distraia. Caça a palavra. Se mova no Espírito. E quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé em você. Amém? Sabe que essas declarações que ele fez aqui, o fizeram subir de nível. Ei, Deus quer nos tirar da superfície. O Senhor está desejando, queridos, que nós subamos de nível. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses 3 degraus, eles representam bem a nossa realidade. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Quantos creem? Nós estamos aqui. Estamos andando num nível de fé. Estamos andando num nível de comunhão. Estávamos aqui. Mas eu já percebi que nós somos chamados para estar aqui. E já estamos aqui. Na verdade, fomos chamados para estar lá, mas já estamos aqui. Mas existe uma urgência no meu coração para que nós subamos mais um degrau. Amém? Sobre o natural está lá. O natural está dizendo, não vai dar, você não vai conseguir, tem crise, tem miséria, tem não sei o quê, e isso e aquilo, e violência, e tal, e perigo, não sei, e perigo, e espada, ou nudez, fome. Nada disso nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está chegando o tempo da gente subir mais um degrau. E depois que a gente chegar nesse degrau, é só uma ilustração física, está comigo? Será aquele dia glorioso, onde nós nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Acaso quando o Filho do Homem vier achará fé na terra? Aqui, não. Aqui é um evangelho medíocre. Aqui, está mais ou menos. É onde nós estamos. Aqui é onde o Senhor deseja nos encontrar. Aqui nós seremos
transportados desse corpo mortal para um corpo espiritual. E estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Mas percebemos que essas declarações, elas fizeram, sim, o profeta subir de nível, queridos. É interessante que ele ficou livre do quê? Qual foi a primeira libertação que o profeta teve? De um espírito maligno? Não, a Bíblia não fala disso. A primeira prisão que o profeta se libertou foi uma prisão mental. Essa prisão mental o acorrentava a problemas. Assim acontece muitas vezes com crentes. Eles estão livres por fora, mas presos na mente. É o oposto do que João estava na ilha de Patmos. Ele estava preso por fora, mas livre por dentro. Mas infelizmente existem muitos crentes que estão assim, como o profeta, presos numa prisão mental, acorrentados a problemas. Mas é interessante que quando ele subiu de nível, ele rompeu essa barreira. Essa porta da prisão foi aberta, as correntes foram quebradas e ele começou a se lembrar das suas experiências com Deus. Deixa-me dizer algo para você. A melhor maneira, queridos, da gente sair de uma situação de apatia espiritual, de frieza espiritual, de mornidão espiritual, de fraqueza de fé, de dúvida, de incredulidade, é olhar para trás e ver quantos livramentos o Senhor já te deu. Não é olhar para trás com saudosismo do passado de pecado. Não, não é isso, queridos. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Abacuque, ele foi contemporâneo de Daniel. Lembra do profeta Daniel? Ele foi contemporâneo de Daniel. Quando Daniel estava na cova dos leões, sabe quem serviu a Daniel? Provavelmente durante a noite, quem sabe alcançando uma água para Daniel lá dentro da cova. Abacuque. Os historiadores dizem isso. Que Abacuque, ele serviu a Daniel na cova dos leões. Daniel lá dentro, tirando um cochilo nas barbas do leão. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz isso, mas os historiadores dizem que Abacuque foi contemporâneo e serviu a Daniel na cova dos leões. Isso me deixa margem para pensar que em um determinado momento da história, Daniel poderia ter fome. E aí desceu uma picanha grelhada para ele. Daniel, vai comendo aí, rapaz. Depois você tira um cochilo. Você está comigo? Estou com sede. Oi? Pode ser que ele orou também, claro. Óbvio que ele orou, né? Ele já orava antes, foi preso porque orava, e é claro que ele estava orando lá dentro também. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que Abacuque, ele viu o livramento de Deus na vida de Daniel. Ele contemplou aquilo. Ele viu o impossível se tornar... Era impossível. Ele viu o impossível se tornar possível. No momento mais crítico da sua vida, algo aconteceu. Ele olhou para Deus, Deus falou com ele, ele foi livre da sua prisão mental e ele começou a lembrar das experiências que ele teve com Deus. Sabe o que a Bíblia diz, queridos? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É ou não é verdade? Sabe o que isso me mostra? Que foi exatamente esse princípio que Abacuque usou. Funcionou com Daniel, funciona comigo. Eu estava lá, eu vi Daniel na cova, eu vi ele entrar na cova e ele sair da cova ileso. Se funcionou com ele, funciona comigo. Sabe de uma coisa, queridos? A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós devemos sim lembrar de coisas do passado, fatos do passado, aonde o Senhor interviu em alguma situação. É interessante que Abacuque, ele não somente traz à memória aquilo que lhe dava esperança, como ele também transforma isso em canto. Ele transformou em canto aquilo que ele lembrou dos feitos de Deus. Não somente naquilo que aconteceu com Daniel, mas tantos outros feitos que aconteceram com ele mesmo. Ele transforma isso em louvor, ele transforma isso em canto. E nós poderíamos chamar o capítulo 3 de Abacuque de o capítulo do louvor. Capítulo 1, o capítulo do lamento. Capítulo 2, o capítulo do posicionamento. O capítulo 3, o capítulo do louvor e da adoração. Ele transforma isso em canto. E é interessante que o louvor é uma poderosa arma contra maus pensamentos.
quando você está sendo sugestionado, atacado por pensamentos errados, comece a cantar. Comece a adorar o Senhor. Comece a exaltar a palavra. Busque um cântico que você sabe, ou pegue a palavra e abra a palavra e comece a cantá-la, e você vai perceber que a realidade espiritual será mudada. Foi exatamente a mesma arma que Paulo e Silas usaram quando eles estavam presos e acorrentados do cárcere. Lembra da história de Paulo e Silas? Paulo e Silas, eles estavam ali andando. Paulo liberta uma mulher que estava possuída de um espírito de adivinhação, um espírito maligno, mas ela rendia lucro para os seus senhores, e eles foram presos por causa disso, e a Bíblia diz que eles levaram uma surra, uma lapada, um tanto de lapada de vara. Eu fico imaginando que as costas dele ficaram em lasca. Depois foram presos no cárcere interior, na parte mais fétida da prisão, acorrentados pelos pés. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles decidiram: ei, rapaz, vamos fazer algo que edifica? Em vez de ficar se lamentando, ou murmurando, ou questionando, nós estamos aqui, nós servimos a Deus. Por que nós estamos aqui? Não podia ser diferente? Eu sirvo a Deus. Por que Deus me colocou nesse lugar? Eles fizeram isso? Diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram a cantar. Mas eles não começaram a cantar assim. Não. A Bíblia diz que eles cantaram em alta voz, que todos ouviam, todos. E sabe o que mais diz? Quando nós olhamos lá para Atos capítulo 16, não precisa abrir não, né? Mas relata essa história de Paulo e Silas cantando. Ei, cantar e adorar ao Senhor em meio a problema é coisa de crente de verdade. Eu não consigo cantar e nem adorar quando eu estou no meio de um problema. Então você precisa se tornar um crente de verdade. Eu tinha que dar uma rochadinha. Senão não sou eu. Mas é verdade, queridos. Eles mostraram que de fato eram crentes. O problema estabelecido. Eles estavam ali presos, acorrentados. Levaram uma surra de vara, mas eles decidiram louvar ao Senhor em meio àquela situação, provaram que eram de fato crentes de verdade. E sabe o que a Bíblia diz? Que as portas, as colunas da prisão tremeram, de repente, as portas se abriram, as cadeias foram quebradas. Aleluia. Diga de repente. De repente. Sabe o que isso me mostra? Que o louvor e a adoração, ele atrai os de repentes de Deus. Está no meio de um problema. Oh Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, engrandecemos o teu nome, e de repente, aquilo que você tanto precisava se manifestou. Nosso louvor atrai os de repentes de Deus. Amém? E nós vemos isso na vida de Abacuque. Abacuque, ele, no capítulo 3, ele começa a cantar, ele começa a trazer à memória e cantar todos os feitos do Senhor. Eu quero que você acompanhe comigo, versículo 2 do capítulo 3. Lembra que o capítulo 3, ele está cantando, literalmente ele está salmodiando. Capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: eu ouvi, Senhor, a tua fama. Eu gostei dessa versão. Tem outra versão que diz diferente aí? Ouvi a tua voz, alguma coisa assim? A tua palavra? Mas essa versão diz o seguinte: eu ouvi, Senhor, a tua fama. O Senhor se tornou famoso pelos seus feitos. Amém? Amém? Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. A palavra temi aqui significa dar crédito. Eu ouvi a tua palavra e dei crédito a ela. Ou seja, ele decidiu acreditar naquilo que Deus disse. Depois diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia. Ele começa a cantar: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu decidi acreditar nela. Ele está cantando. Eu não vou cantar, senão você vai vazar embora daqui. Não posso fazer isso, porque eu não canto nada. Como eu já disse, a única cantada boa que eu dei foi quando eu cantei minha esposa. Deu certo, e eu não vou arriscar fazer isso de novo. Mas na verdade ele está cantando aqui. É como hoje, sabe, em meio à falta de recurso financeiro, você começar a cantar Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. E você flui. Amém? É como você cantar Filipenses 4,19. Que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Ouse cantar a palavra, ouvi a tua palavra e dei crédito a ela. E ele fez isso cantando. E quem canta atrai os de repente de Deus. Quem murmura libera as portas do inferno. Quem canta destrava as portas do céu. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, precisamos descobrir na palavra, pegar trechos da palavra e começar a salmodiar. Sabe o que diz Salmo 37, 25? Apenas ouça, diz o seguinte: fui moço e agora sou velho. E na verdade não sou tão velho assim, né? Fui moço e agora sou um pouquinho mais maduro. Né? Vou traduzir aqui dentro da minha realidade. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que ele está dizendo? Passou-se uma geração inteira, mas eu nunca vi. Passou-se um ciclo inteiro, mas eu nunca vi um justo desamparado. Ei, Deus, ele não te desampara. Aquilo que ele diz para Josué, ele diz para você nessa noite: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aleluia. Sabe que eles precisamos descobrir na palavra, cantar a palavra, aquilo que nós já fizemos aqui antes, orando. Diante de uma adversidade, de uma doença que se apresenta, lembre-se de de Isaías 53, versos 4 e 5, que diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Quantos sabem que salmos são cânticos? Salmo 107, versículo 20, diz o seguinte: Ele enviou a sua palavra, ou Ele enviou a Jesus, e nos sarou, e nos livrou de tudo o que nos era mortal. Sabe quando a doença bater na sua porta, ela chegar: ei, eu cheguei para acabar com você. Ele enviou a Jesus, e Ele me livrou de tudo que me era mortal. Ele me sarou de toda a enfermidade. Sabe, queridos, quando as situações em nossa vida elas se apresentarem com um quadro negativo, é justamente nessa hora, ou seja, esta é a hora certa de colocar em prática a nossa fé em Deus e na sua palavra. Você dizer que é da fé quando tudo vai bem é fácil. Qualquer um é da fé quando tudo vai bem. Eu quero ver você ser da fé quando tudo vai mal. Eu quero ver você se afirmar na palavra e crer naquilo que Deus disse quando as coisas não estão bem. E foi exatamente isso que ele fez. Esta é a atitude certa. E foi essa atitude que encheu o coração dele de louvor. É essa atitude que enche o nosso coração de louvor. E deixe-me dizer algo para você: um coração cheio de louvor é um coração cheio de Deus. Porque Deus habita no meio dos? Um coração cheio de louvor é um coração cheio de Deus. Um coração cheio de murmuração é um coração irado, um coração que está seco. Mas um coração que louva, um coração cheio de adoração, é um coração cheio de Deus. Amém, amém. Aleluia. Sabe, queridos, quando isso for a realidade na nossa vida, nós vamos passar a ver o nosso sucesso pela perspectiva de Deus. Quantos sabem que Davi, ele era cantor, ele e a sua harpa, lá pastoreando as ovelhas. Lembra disso? A maioria dos salmos são salmos de Davi. Isso me mostra que Davi tinha um coração cheio de louvor. Me mostra que ele tinha um coração cheio de Deus. E me mostra que porque ele tinha um coração cheio de Deus, ele via as coisas pela perspectiva de Deus. Isso me mostra que num determinado momento, onde um exército inteiro estava amedrontado diante de um gigante filisteu, ele tinha um coração cheio de Deus, e ele via aquela situação pela perspectiva de Deus. E então ele diz: quem é você, seu incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Ele tinha uma convicção por dentro. Ele estava cheio de Deus, estava cheio da convicção de Deus, estava cheio da fé, envolvido com aquele ambiente. Quem é você? Sabe de uma coisa? Quando o seu coração estiver cheio de Deus, um coração que adora o Senhor, um coração que decide olhar para aquilo que a palavra diz, dar crédito a isso, então você vai poder fazer aquilo que Davi fez. Quem é você, problema? Para afrontar um filho de Deus. Quem é você para afrontar o templo de Deus? Quem é você, ser um incircunciso? Está comigo?
Olha o resultado que aconteceu na vida de Abacuque. Nós estamos encerrando aqui, mas vá comigo para o versículo 17. Porque o resultado que aconteceu com ele não será diferente conosco, na verdade será ainda melhor, porque nós estamos firmados em uma aliança que está firmada em melhores promessas. Diz o seguinte, verso 17, Abacuque 3, verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Aleluia. É interessante que parece outro homem, não parece? Lembra quando nós começamos a ler o livro de Abacuque, ele questionando, se lamentando? Parece que mudou totalmente aqui, de fato algo mudou, mas o que mudou na vida do profeta para ele fazer essas declarações tão ousadas, ainda que não haja, ainda que seja roubada, ainda que negue fogo, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que mudou na vida dele para ele fazer essas declarações? Sabe o que mudou? Mudou o seguinte, agora ele não é mais controlado por circunstâncias externas. Isso mudou. Antes ele era controlado por algo externo, agora ele não é mais. Agora a ansiedade já não domina mais o seu coração. Um coração atribulado é um coração que é insensível para ouvir a Deus, mas agora a ansiedade já não mais domina o seu coração. A terceira coisa que aconteceu, as coisas temporais já não ocupam mais os seus pensamentos. Ou seja, os seus pensamentos agora estão nas coisas que são do alto. Ele termina dizendo isso: ele me fará andar sobre os meus lugares altos. Ou seja, a quarta coisa que aconteceu aqui, sua visão foi elevada e ele fixou a sua esperança em Deus. Antes, a visão dele estava nas coisas da terra, nas circunstâncias, no problema, no caos que estava estabelecido, mas algo mudou, a visão foi elevada. Deus está querendo elevar a sua visão nessa noite. Salmo 121 diz isso. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? A resposta chega: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É chegado o tempo na sua vida que de você parar de olhar para o problema e olhar mais para Deus. Olhe mais para aquele que tudo pode. Eu garanto para você que haverá uma intervenção divina na situação. Amém? Sabe de uma coisa, queridos? Tudo mudou mesmo quando ele descobriu algo muito poderoso. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que ele foi feito para algo acima da média. Verso 19 diz o seguinte: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar. Quem é que vai fazer andar? Me fará andar sobre os meus lugares altos. Ele está declarando aqui que ele foi feito para um lugar acima. Ele foi feito para estar sobre. Ele foi feito para estar acima das circunstâncias, para ver as coisas pela perspectiva de Deus. Há um lugar em Deus onde eu e você devemos estar. E este lugar é acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima das adversidades, acima da doença, acima da pobreza, porque nesse lugar há uma quietude. Então nós podemos descobrir quem Deus é na nossa vida. Queria que você ficasse de pé, o pessoal da música pode vir aqui. Eu quero orar com vocês ainda. Aleluia. Sabe, queridos, é interessante que aqui do versículo 17 ao 19 nos mostra uma possibilidade. Que possibilidade é essa? Do versículo 17 até o 19 nos mostra que é possível se levantar acima das circunstâncias. O profeta vem dizendo: ainda que não hajam vacas nos currais, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide. Ele está falando de algo da época. Mas nós podemos pegar a nossa realidade hoje e dizer: ainda que circunstâncias tentem se levantar, ainda que a opressão tente me paralisar,
ainda que todas as coisas pareçam que estão contra mim, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha força e Ele me faz andar acima de todos os problemas. Sabe o que esse texto está dizendo? Que é possível se levantar acima das circunstâncias, mas que também é possível se alegrar nas circunstâncias. É possível alguém se alegrar numa circunstância? Sim, é quem olha para ela na certeza de que já obteve a vitória. Você só se alegra com um problema quando você sabe que o Deus que você serve, Ele vai te dar livramentos, Ele vai operar a seu favor, Ele vai agir a seu favor, você já é vitorioso, Ele sempre te conduz em triunfo. Você olha para o problema com uma possibilidade de Deus ser exaltado através daquele problema. É possível você se levantar acima dos problemas, é possível até mesmo se alegrar nos problemas. Sabe quando, queridos? Justamente quando o nosso foco estiver em Deus. Justamente, queridos, quando os nossos olhos estiverem nele. Sabe, queridos, quando parecer na nossa vida que tudo acabou, deixe-me dizer algo para você. É justamente aí que tudo começou para Deus. Parece que está tudo acabado, eu não consigo mais. Querido, o tudo acabado para você é o momento apropriado para que Deus possa começar a agir na sua vida. Sabe por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza, justamente aonde a sua limitação acabou. Você não pode mais, não dá mais conta. Pronto, este é o momento certo aonde Deus vai agir, Deus vai interferir, algo vai acontecer. Então fique tranquilo, não acabou. Pode ter acabado para você, para ele está apenas começando. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, existe uma palavra muito poderosa lá em Jeremias, e eu quero encerrar com isso. Jeremias 32, 27. O Senhor faz uma pergunta e diz o seguinte: acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus está fazendo essa pergunta para você nessa noite. Eu não sei qual é o tamanho do problema, qual é o tamanho da adversidade, qual é o tamanho da luta, qual é o tamanho da circunstância, mas o Senhor está fazendo uma pergunta para você nessa noite. Você não precisa responder. Eu quero que você reflita sobre isso. É Deus, o mesmo Deus que está falando aqui com Jeremias, está falando comigo e com você. E Ele diz: acaso há algo que seja demasiadamente difícil para mim? Nada é tão grande que seja demasiadamente grande demais para Deus. Nada, nada, nada que possa tentar afetar você é algo que seja difícil para Deus. Sabe por quê? Porque para Deus tudo é possível. Deus está interessado na sua causa, essa é a verdade. Deus está interessado na sua situação, essa é a verdade. Deus de alguma forma Ele te trouxe para esse lugar, para ouvir essa palavra, para que Ele possa encorajar você, para que Ele possa levantar você, para que você possa agora sair desse lugar de lamento, desse lugar de muitas vezes estar aí chorando por dentro, para que você possa ser conduzido para um lugar onde você possa ouvir o Senhor, como Abacuque fez. Eu estarei sobre este lugar de vigia, sobre esta torre, estarei preparado para ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Eu estarei pronto para receber instruções dEle. E o desejo de Deus nessa noite é que você vá para esse lugar, um lugar onde você vai descobrir quem Deus é na sua vida, um lugar onde você vai descobrir que independente do tamanho do problema ou da circunstância, Deus, Ele continua sendo maior, e o maior habita em você. Ele continua sendo o Deus que criou o céu e que criou a terra, um Deus que diz que não há nada, absolutamente nada, que seja demasiadamente grande ou difícil demais para Ele, porque Ele é o Deus que tudo pode. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Pai, nós te damos graças nessa noite por tua palavra que veio para nos levantar, Senhor, veio para nos fortalecer. E a tua palavra diz que o
o Senhor tem expectativa de que nós tomemos uma postura. A parte do Senhor é fato que o Senhor faz, mas a parte que cabe a nós, sabemos que nós devemos fazer. E a tua palavra diz que o Senhor está disponível, esperando todos aqueles que de alguma forma têm uma necessidade, têm uma demanda, têm uma preocupação, têm algo para ser resolvido. E a tua palavra diz: venham a mim, todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão oprimidos, porque eu tenho alívio para eles. Talvez você é uma dessas pessoas que está aqui cansada, sobrecarregada, oprimida, assim como Abacuque estava. Pode ser que você seja uma dessas pessoas que entrou aqui dessa forma, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite que Ele tem alívio para você, alívio, alento para você, refrigério para você. Tudo que você precisa é tomar uma posição. Tudo que você precisa é dizer: Senhor, eu entendi e eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter esse alívio, eu quero sair desse momento de tanta pressão, eu quero tirar esse nó da garganta, eu quero tirar esse peso das minhas costas. Eu não consigo, querido. Tudo que você precisa fazer é lançar sobre Ele, é chegar até Ele, porque Ele está pronto, de braços abertos, para acolher você. E o texto diz que você vai encontrar descanso para a sua alma. Descanso para a sua alma, descanso. E dentro dessa realidade eu quero fazer uma pergunta para você que entrou aqui talvez pela primeira vez. Eu quero dizer para você que a única maneira de você obter um descanso pleno é entregando a sua vida para Jesus Cristo, fazendo dele o Senhor da sua vida. Eu não estou falando de você entregar a sua vida para uma igreja, para um pastor, para uma denominação. Não, é uma atitude de fé, porque tudo no reino de Deus não é por outra coisa a não ser por fé. E uma atitude de fé é simplesmente dizer: Senhor, eu entendi, Jesus, Ele é o centro, Jesus é a resposta, e eu preciso dEle na minha vida, para que a minha vida tome um rumo, tenha um destino, para que eu me livre desse peso, dessa opressão, desse cansaço, dessa fadiga, dessa desesperança. E se você está aqui e deseja entregar a sua vida para Jesus, é com você que eu estou falando. Mas pode ser que entrou aqui também alguém que em algum momento já entregou a sua vida para Jesus, mas andou por um tempo afastado dos caminhos do Senhor, se esfriou espiritualmente, andou desesperançoso, andou por caminhos errantes. Mas nessa noite o Senhor te atraiu para este lugar. O Espírito Santo de Deus usou pessoas, circunstâncias para te atrair para este lugar, porque Ele tem interesse em você. Deus está interessado em você. E se você se encaixa em uma dessas duas situações, alguém que quer reafirmar o seu compromisso com o Senhor, outrora já entregou a vida para Jesus, mas entende que precisa de um start, entende que precisa de uma nova fase, uma nova oportunidade. Se você é essa pessoa, é com você que eu estou falando. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, é com você que eu estou falando. Na verdade, é Deus falando com você. Se você se encaixa dentro de uma dessas duas situações, apenas levante uma de suas mãos. Eu quero orar com você agora. A sua vida vai ser mudada. Aleluia! Temos uma mão. Aleluia! Alguém mais? Deus está pronto para socorrer. Outra mão. Aleluia! Alguém mais? Deus está disponível para mudar a história. Outra mão. Aleluia! Aleluia! Outra mão. Aleluia! Aleluia! Deus está disponível para mudar a história da sua vida. Deus está interessado em você. Você tem valor para Deus. Eu quero que venha cá, querido, venha cá, deixa eu orar com você. E você também pode vir aqui, querida. Venha cá. Aqui temos mais pessoas que levantaram a mão. Venha para cá. Lá atrás também. Venha para cá. Eu quero orar com você. Se você está aí no seu lugar e você está percebendo seu coração acelerado, é porque o Senhor está querendo marcar a sua vida nessa noite, mudar a história da sua vida nessa noite.